A transformação de Paulo é impressionante, mas para entender completamente, você precisa assistir desde o início. Se você chegou agora, na descrição clique no link para ver como tudo começou. De perseguidor implacável a apóstolo da fé. A jornada de Paulo é uma das mais extraordinárias transformações da história. Ele desafiou impérios, superou prisões e levou a mensagem de Cristo ao mundo. Você está pronto para descobrir como um encontro mudou o curso da humanidade? Mergulhe nessa aventura de fé, coragem e redenção. Capítulo 2. A luz que cega. O brilho ao redor de Saulo era tão intenso que parecia dilacerar a realidade ao seu redor. O medo que agora dominava seu corpo era diferente de tudo que já havia sentido antes. Ele, que tantas vezes enfrentara seus inimigos com a confiança inabalável de quem tinha a lei ao seu lado, estava agora prostrado, indefeso, diante daquela voz que o chamava pelo nome. A voz que reivindicava ser o próprio Jesus, o Nazareno que ele tanto se esforçara para perseguir. Ainda no chão, Saulo tentou abrir os olhos, mas tudo o que viu foi escuridão. Ele piscou repetidamente, apavorado. Onde antes havia uma luz ofuscante, agora havia apenas trevas. Tentou se levantar, mas suas pernas tremiam e seu corpo parecia pesar toneladas. Sentia-se completamente fraco, como se toda sua força tivesse sido drenada. Ele, que até momentos atrás liderava um grupo de homens com firmeza e autoridade, agora estava à mercê de algo que não compreendia. "Levanta-te", a voz havia dito. Mas como se levantar quando a luz que o envolvera o deixara cego? Seus companheiros, até então testemunhas do evento, olhavam para Saulo sem saber o que fazer. Haviam visto a luz, mas não ouviam a voz que falava diretamente com ele. Entreolharam-se, confusos e assustados. Nunca haviam visto seu líder tão vulnerável, tão abatido. Um deles se aproximou hesitante. "Saulo", chamou com cautela, sem saber como proceder. "Você está bem?" Saulo, ainda tentando se recompor, murmurou com voz trêmula. "Não consigo ver. Estou cego." A revelação caiu sobre o grupo com o peso de uma rocha. Como poderiam continuar a jornada se seu líder estava agora completamente incapacitado? Sem saber o que mais fazer, 2 dos homens se adiantaram, ajudando Saulo a se levantar. Com os braços apoiados sobre os ombros deles, ele se deixou conduzir ainda desnorteado. Enquanto caminhavam em silêncio pela estrada poeirenta, os pensamentos de Saulo eram um turbilhão. Ele havia sido derrubado não por um inimigo humano, mas por algo muito maior. Aquele que ele perseguira tão ferrenhamente, cuja mensagem ele desprezara, agora lhe falava diretamente. Como isso era possível? Tudo o que acreditava estava sendo questionado. Como poderia aquele homem crucificado, que ele considerava uma blasfêmia, estar falando com ele? A cada passo em direção a Damasco, a confusão de Saulo se intensificava. Ele, o defensor ardente da lei, havia sido confrontado pelo próprio Jesus, o Messias dos cristãos. Sua mente lutava para encontrar lógica, mas tudo o que restava era o som daquela voz ecoando. "Por que me persegues?" Saulo tentou reorganizar seus pensamentos, mas a cegueira era um lembrete constante de sua impotência. Ele, que tantas vezes se vangloriara de sua visão espiritual e entendimento das Escrituras, agora não conseguia sequer enxergar o caminho à sua frente. Era como se, junto com sua visão física, sua clareza mental também tivesse sido arrancada. Quando finalmente chegaram a Damasco, a cidade que deveria ser o palco de sua grande missão, Saulo não entrou como o perseguidor triunfante que imaginara. Ao invés disso, ele foi conduzido humildemente pelos braços, cego, vulnerável, confuso. Os homens que o acompanhavam o levaram até a casa de Judas, um homem que vivia na rua direita, conforme ele havia ordenado antes de ser derrubado. Saulo não disse mais nada, apenas se deixou guiar, ainda atordoado pelos eventos. Assim que chegaram à casa, os companheiros o colocaram em uma cama. Saulo, que até então não havia pronunciado palavra desde sua confissão de cegueira, simplesmente ficou deitado em silêncio. 3 dias se passaram, e durante esses 3 dias, Saulo não comeu nem bebeu. Ele mal dormiu, preso em uma espiral de pensamentos, orando e clamando por respostas. A cidade de Damasco, que parecia tão vibrante aos olhos de seus acompanhantes, era agora um borrão de escuridão para Saulo. As vozes ao redor soavam distantes, como se viessem de um mundo no qual ele não mais pertencia. Os dias se arrastavam, e Saulo, prostrado em sua cegueira, não tinha outra escolha senão esperar. Esperar que algo, ou alguém, trouxesse a luz de volta ao seu mundo. A tensão crescia em seu coração.
Aquele Jesus que havia se revelado para ele no caminho. O que ele esperava de Saulo? Qual seria seu destino agora? O perseguidor de cristãos havia sido reduzido à fragilidade de um homem cego, esperando por uma nova direção que ainda não compreendia. E então, no terceiro dia, uma nova visita inesperada mudaria seu destino para sempre. O encontro mudou sua visão. Mas será que sua missão está clara? Acompanhe no próximo capítulo como Paulo começa a entender seu verdadeiro propósito.